Abra o seu coração e escute com profundo temor. Você já parou para pensar quantas vezes a sua alma, como uma pequena lamparina, esteve prestes a se apagar? E um milagre silencioso a reacendeu nas alturas sem que você sequer percebesse. O que você tem feito com o tempo extra que o Criador lhe devolveu? Capítulo 18. Quão numerosas são as tuas obras, Hashem! A todas elas formaste com sabedoria, conforme está escrito no livro de Tehillim, capítulo 104, versículo 24. Como mencionamos no capítulo 8, nossos sábios instituíram que se recite o capítulo 100 de Tehillim, o Salmo de Ação de Graças, todos os dias. Isso ocorre porque uma pessoa deve realmente agradecer a Hashem todos os dias e oferecer um sacrifício de ação de graças, pois o beneficiário de um milagre, muitas vezes, nem sequer tem consciência do que Hakadosh Baruch Hu fez por ele. Portanto, quando uma pessoa recita este salmo, ela deve ter em mente que isso deve ser considerado como se tivesse oferecido uma oferenda de ação de graças, pois era o costume das gerações anteriores que para cada evento que lhes ocorria, eles ofereciam louvor e gratidão. Eles reconheciam imediatamente que o assunto provinha de Hashem. Assim, eles fixavam isso em seus corações, para que nunca esquecessem a providência de Hashem. Nesta mesma linha, encontramos o seguinte episódio registrado no Zohar, na Parashá Emor, fólio 106b. O rabino Shimon ben Yochai estava caminhando pela estrada acompanhado pelo rabino Abba e pelo rabino Yossi, quando chegaram a um canal de água. O rabino Yossi tropeçou e caiu no canal de água, sujando suas roupas. Então ele disse: se ao menos este canal de água não tivesse sido criado. O rabino Shimon lhe disse: é proibido falar dessa maneira, pois isso serve ao mundo. E é proibido falar de forma depreciativa dos servos de Hakadosh Baruch Hu, pois está escrito no livro de Bereshit, capítulo 1, versículo 31. E Hashem viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Isso inclui até mesmo cobras, escorpiões e mosquitos. Todos eles são chamados de servos do rei e servos do mundo. Embora os seres humanos não tenham consciência disso. Enquanto ainda caminhavam, eles viram uma cobra dançando diante deles. O rabino Shimon disse: esta cobra certamente realizará algum milagre. A cobra correu à frente e se emaranhou com uma certa víbora. A natureza da víbora é tal que, se ela olhar para um ser humano, ou um ser humano olhar para ela, a pessoa morre imediatamente pelo veneno de seu olhar. Que os céus nos protejam. Depois que a cobra se emaranhou com a víbora, elas começaram a atacar uma a outra, até que ambas morreram. Quando chegaram àquele local e viram as duas mortas na estrada, o rabino Shimon recitou o versículo do livro de Tehillim, capítulo 91, versículo 10. Ele disse: nenhum mal te sucederá, e praga alguma se aproximará da tua tenda. Ele continuou: Hakadosh Baruch Hu criou cada criatura para cumprir uma missão. Assim, não devemos desprezar nada do que ele fez, pois cada coisa foi criada por causa de sua missão. A respeito disso foi escrito no livro de Tehillim, capítulo 145, versículo 9. Hashem é bom para todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Parece-me que este também é o significado do versículo de Tehillim, capítulo 104, versículo 24. Quão numerosas são as tuas obras, Hashem! A todas elas fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas possessões. E também está escrito no capítulo 145, versículo 10. Todas as tuas obras te agradecerão,
Hashem. Suponhamos então que Hashem, em sua misericórdia e bondade, tenha concedido a alguém uma libertação particularmente incrível. Pode ter sido um livramento de bandidos, por exemplo, ou do fogo, da água, ou de coisas semelhantes. Ou ainda, se a pessoa estava gravemente doente e se recuperou. Certamente essa pessoa tem a obrigação de instituir alguma ação benéfica. Essa ação servirá manifestamente no lugar de uma oferenda de ação de graças, em honra a Hashem. Venha e veja o que o piedoso Rabino, nosso mestre Rabino Avraham, autor de Shibolei Haleket, testifica sobre si mesmo na introdução de sua obra. Ele escreve: eu recontarei aqui as maravilhas que Hakadosh Baruch Hu realizou por mim, quando sofri tribulações no tempo da minha doença. Enquanto eu jazia em meu leito de enfermo, desolado pela dor tremenda, que vocês sejam poupados disso. Eu declarei que fui privado dos meus anos restantes. Minhas tristezas aumentaram a ponto de meus parentes me evitarem, pois me tornei um fardo para minha casa e perante meus pais. Minhas entranhas se agitam e meu coração treme dentro de mim. Isso ocorre ao lembrar da extensão da jornada que está diante de mim e da escassez de minhas provisões. Aqueles que estavam ao meu lado para aguardar a expiração da minha Neshama, pois viram que meus membros e minha carne haviam esfriado e que eu estava nas agonias da morte. Aqueles que estavam ao meu lado apressaram minha esposa, filhos e outros familiares a saírem do quarto, pois eles viram em mim as indicações da morte que se aproximava. Como é comum quando a Neshama se afasta do corpo, e minhas feições já haviam se alterado. Mas Hashem, em sua misericórdia, embora tenha me afligido, não me entregou à morte. Isso não aconteceu por meu próprio mérito, mas pelo mérito de meus santos antepassados. Com meus próprios olhos, contemplei em uma visão um homem em miniatura. Ele estava de pé diante de mim, segurando em sua mão uma lamparina que estava prestes a se apagar. Mas então, diante dos meus olhos, ela foi rapidamente reacendida. Diga-me, mestre, eu implorei, o que você está fazendo diante de mim com esta lamparina? O homem respondeu que esta lamparina simboliza a sua Neshama, pois os dias da sua vida já estavam completos. Eu lhe dei esta dica dessa maneira porque a Neshama humana é comparada a uma lamparina. Mas assim como a lamparina foi rapidamente reacendida, você também se recuperará rapidamente. Foi isso que eu estava lhe mostrando com meus sinais. Saiba também, o homem continuou, que em seu julgamento havia acusadores e defensores, e que seus méritos foram pesados em uma balança. Eu vim para informá-lo de que Hashem, misericordioso, adicionou aos seus dias. Ele disse ao anjo da morte para soltar a sua mão, pois ele ainda é capaz de beneficiar a multidão. Foi decretado a seu respeito que, no terceiro dia, você se levantará desta doença. Este incidente ocorreu 3 dias antes da festividade de Shavuot. E exatamente como o homem havia previsto, assim aconteceu. No primeiro dia de Shavuot, fui à sinagoga e me tornei literalmente como um novo homem. Imediatamente cingi meus lombos como um guerreiro. Levantei-me para o meu posto e comecei a compor um comentário sobre o Tanar. Eu chamei a minha obra de Shibolei Haleket, como uma lembrança. Assim deve fazer toda pessoa, pois não há ninguém para quem milagres não tenham sido realizados. Isso é verdade especialmente nestas gerações em que nossos problemas aumentam diariamente. Enfrentamos guerras horrendas, a espada, a fome, o cerco, as dificuldades e doenças terríveis. Sempre que Hakadosh Baruch Hu faz brilhar um fio de bondade amorosa sobre alguém e o salva destas aflições,
esse indivíduo deve recordar as bondades de Hashem para sempre. Do contrário, ele será culpado de ingratidão. Além disso, sempre que Hakadosh Baruch Hu derrama sobre alguém uma abundância de bênçãos, permitindo-lhe sentar-se em casa em paz e tranquilidade, desfrutando de um sustento confiável, ele deve dar louvor e gratidão a Hashem. O livro Sefer Haredim adverte severamente que isso está incluído no mandamento do livro de Devarim, capítulo 26, versículo 3, que diz: E eu declararei hoje a Hashem, teu Deus, que cheguei à boa terra. Ele explica que esta é uma forte advertência a qualquer um que tenha recebido bondade e fartura de Hashem, de que ele deve dar louvor e gratidão. E certamente, ele não deve reclamar como os avarentos que choram e se queixam para o mundo o dia todo. Não importa quanta comida e sustento Hashem lhes conceda, eles dizem que lhes falta pão para comer, quando de fato, suas mãos estão cheias de todo tipo de bondade. O verdadeiro objetivo deles é simplesmente manter os pobres e necessitados afastados. A respeito disso foi escrito no livro de Tehilim, capítulo 34, versículo 7. Este pobre homem clamou, e Hashem ouviu. A oração do homem pobre não se move do seu lugar, até que um cálice de punição seja derramado sobre essas pessoas, e elas mesmas sejam tornadas indigentes. É claro que também é louvável cumprir o ensinamento de nossos sábios, registrado no Tratado de Ta'anit, fólio 10b. Eles ensinam que não se deve exibir a riqueza de forma ostensiva diante das nações do mundo. Assim, Yaakov disse aos seus filhos no livro de Bereshit, capítulo 42, versículo 1: Por que vocês deveriam se expor? Isso é especialmente importante nestes tempos em que, por causa dos nossos muitos pecados, as nações estão de olho na riqueza judaica. Portanto, é uma ideia muito boa esconder a própria riqueza deles. No entanto, demonstrar um semblante agradável e uma atitude de amor e boa vontade para com os pobres, os destituídos e os necessitados, traz prazer ao Criador. Isso é especialmente verdadeiro em relação àqueles que trazem os pobres e necessitados honrados para dentro de suas casas e lhes concedem hospedagem. Através disso, eles merecem muitas bênçãos. E muitas mulheres estéreis foram abençoadas com filhos pelo mérito de alimentar e apoiar pessoas pobres e necessitadas e dignas, agindo assim em nome dos céus. Conta-se também a história de um certo senhor idoso chamado Rabino Yeriel, que viveu na época da expulsão da Espanha. Na época de todos os decretos e opressões naquele país, muitos judeus fugiram para a Itália. O Rabino Yeriel residia ali, em uma cidade à beira-mar, enquanto eles aguardavam a oportunidade de seguir para a Turquia. O idoso Rabino Yeriel era um homem íntegro e honesto, que recebia a todos, pobres ou ricos, com um semblante agradável. Ele os supria com água e comida e os escoltava em seus caminhos. Ele também se certificava de que tivessem provisões para a jornada que tinham pela frente, gastando quantias liberais com as necessidades de seus hóspedes. Certo dia, chegaram à sua casa 4 anciãos dentre os exilados, todos eles grandes estudiosos da Torá. Quando viram a riqueza e o esplendor do Rabino Yeriel, e seu coração puro e generoso, e as bondades que ele realizava para os exilados, tanto ricos quanto pobres, eles perguntaram: qual pedido você gostaria de fazer ao Criador? Ele respondeu que o seu pedido era ter o mérito de ter filhos, pois ele não tinha filhos. Os 4 anciãos lhe disseram:
tenha certeza de que, dentro de um ano, você será pai de um filho que será um grande estudioso. E você o chamará de Avraham, como uma lembrança das bondades que você realizou para a semente de Avraham. Conforme eles prometeram, assim se cumpriu. O filho que lhe nasceu cresceu para se tornar o ilustre rabino Avraham de Pisa, que alcançou grandes alturas na Torá e compôs muitas obras. Ouvimos sobre muitos incidentes semelhantes. Isso serve para informar que toda ação boa e correta é gravada e inscrita diante de Hakadosh Baruch Hu. Ela é creditada à conta de quem a realiza, tanto neste mundo quanto no Olam Rabá, desde que a pessoa o faça em nome dos céus. Pois tudo o que uma pessoa faz, seja por ação ou por palavra, deve ser feito em nome dos céus e com profunda concentração no coração. Isso se aplica especialmente à recitação de orações e de bênçãos. O livro Sefer Hassidim, na seção 46, relata a história de um homem que morreu vários anos antes do seu tempo. 12 meses após seu falecimento, ele apareceu a um de seus parentes em um sonho. O parente perguntou: "Como você passa o seu tempo no mundo em que está?" Ele respondeu: "Todos os dias sou julgado por não recitar as bênçãos sobre o pão e as frutas, e a bênção após as refeições, com profunda concentração no coração. Enquanto isso, os guardiões designados sobre mim me dizem: você comeu apenas para o seu próprio prazer." O parente continuou a perguntar: "Não nos foi ensinado que os ímpios são punidos no Gehinom por 12 meses? Já se passaram mais de 12 meses desde a sua morte, então por que eles estão punindo você ainda mais?" O homem morto respondeu: "Eles não estão me sujeitando a uma punição severa no Gehinom, mas a uma punição menor fora do Gehinom. Os guardiões designados me dizem que é tudo para o meu bem, para que eu tenha o mérito de entrar no Gan Éden e desfrutar plenamente da minha porção. A regra geral é que tudo o que a pessoa faz é registrado nas alturas, e para cada ação há uma recompensa ou uma punição. Afortunados são aqueles que são declarados meritórios pela corte celestial.